bom dia! Nós estamos aqui para mais uma videoaula e nós vamos falar dessa vez sobre Guerra Fria. O que é a Guerra Fria ou o que foi a Guerra Fria? Vamos mais esta revisão, né, uma revisão aí de prova que nós teremos aí nos próximos dias. Vamos lá, então, Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito de natureza política e ideológica entre os Estados Unidos, né, e a antiga União Soviética, né, que hoje é a Rússia, que se estendeu aí desde 47 até 91, né, logo após aí a Segunda Guerra Mundial. Começa então a Guerra Fria, né, marcado pelo fim da bipolaridade pós a Segunda Guerra Mundial e com o início da era da globalização. Bom, doutrina Truman. O que foi a doutrina Truman? Foi uma política externa aí dos Estados Unidos anunciada em 1947, que visava conter o crescimento do comunismo, né, e apoiar países democráticos. O que foi a doutrina Truman, então? No início aí da Guerra Fria, o que nós entendemos? O mundo ele ficou bipolar, né, com as duas potências degladiando entre si, apostando aí quem tinha maiores poderes. E Estados Unidos aí com o sistema capitalismo e a União Soviética com o sistema comunismo. Então a doutrina Truman ela veio para apoiar países, né, que contra esses países aí, né, que recebeu algum certo tipo de ameaça, né, pelos seus regimes aí. Nós vamos entender um pouco mais à frente sobre esse assunto. Na Guerra Fria, então, quem foi Truman? Truman foi um político, né, e idealizou essa doutrina aí a fim de apoiar países, né, e foi uma iniciativa norte-americana também para oferecer ajuda financeira para a reconstrução aí por exemplo, da Europa, né, pelo Plano Marshall, né, nós estamos Plano Marshall muito em história também, que foi o Plano Marshall. Então, a doutrina Truman tinha esses objetivos. Na Guerra Fria nós tivemos aí a influência e o legado. Né? A doutrina influenciou a política externa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, marcando uma época de grande tensão e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a antiga aí, União Soviética. Né? Outras políticas relacionadas. A doutrina Truman esteve relacionada ao Plano Marshall, né, o que visava apoiar a Europa Ocidental, né, e a criação da organização aí do Tratado Atlântico Norte, a OTAN ou NATO, né, tanto faz, depende da tradução aí, OTAN ou NATO, que reforçou a aliança militar entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental. O Plano Marshall, fortemente chamado aí de recuperação da Europeia, né, que apoiou muito a Europeia, foi um programa de ajuda econômica, né, como nós já falamos, dos Estados Unidos, e aí após a Segunda Guerra Mundial. A OTAN, o que realmente era a OTAN? A OTAN, os objetivos aí, países membros, sua história está vinculada à polarização política, principalmente na Europa, né, que se deu ao longo da metade do século XX. O objetivo da OTAN, é garantir a segurança dos seus países membros por meio de ações específicas. Atualmente a OTAN conta aí com 30 países ainda existentes aí, no mundo, né? Aí nós tivemos também no evento aí da Guerra Fria a chamada corrida armamentista. O que foi a corrida armamentista? É um processo, né, onde as duas nações elas se degladiavam entre si, competiam, né, mostrando quem tinha mais poder de fogo, né, geralmente por meio de investimento em tecnologia e produção bélica, né, a produção aí de guerra. Né. Então tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética se preparavam um contra o outro, mostrando aí quem tinha maior poder balístico, maior poder de fogo. Né? Aí nós tivemos aí a Guerra da Coreia, né? Foi tema de filme também, Guerra da Coreia. Aí nós tivemos na Guerra da Coreia, o que foi a Guerra da Coreia, né? Na Península Coreana. Até então, 1950 entre 1950 e 1953 era uma Coreia, era uma Península Coreana. Mas aí envolveu aí a divisão aí através da guerra, envolveu aí a divisão das duas Coreias, a Coreia do Norte,
sendo apoiada aí pela União Soviética, ainda sendo um país comunista, né, a Soviética e a China, e a Coreia do Sul sendo apoiada aí pelos Estados Unidos e outros países, que aí nós podemos ver que a Coreia do Sul ela ainda é um país capitalista, diferente da do Norte, que é comunista. Nós tivemos a crise dos mísseis. O que foi a crise dos mísseis? A crise dos mísseis foi uma instalação da Rússia em Cuba, né? Em 1962, a Rússia ela instalou um míssil nuclear em Cuba, poucos quilômetros da fronteira dos Estados Unidos, que levou, né, a uma forte resposta norte-americana. Essa crise ela durou aí 13 dias e foi resolvida por negociações diplomáticas. A Guerra Fria, então, polarizou o mundo em dois blocos antagônicos, sendo aí o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética, né? Aí nós tivemos aí a disputa ideológica e a corrida armamentistas foram características marcantes, né, com a Europa dividida em dois blocos e a formação de alianças militares como a OTAN e o Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia? O Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar política criada pela União Soviética e outros 7 países do leste europeu em 1955, em resposta à criação da OTAN. Então, assim, os Estados Unidos veio e criou a OTAN, e aí a União Soviética, juntamente com os outros países, criaram o Pacto da Varsóvia, né? Nós temos aí o Muro de Berlim, né, a época em que foi derrubado, 9 de novembro de 1989, um evento que marcou o fim da barreira física simbólica que dividia Berlim, né, e a Alemanha desde 1961. E aí nós tivemos a dissolução da União Soviética em 1991, dia 26 de dezembro de 91, foi marcado por um dos conjuntos fatores, incluindo reformas políticas e econômicas, movimentos independentes e diversas repúblicas e a falência modelo socialista. Em resumo, a União Soviética foi fortemente dissolvida com a renúncia de Gorbachev e a declaração da independência das repúblicas que se organizaram em comunidades e estados dependentes, né? Alguns fatores que contribuíram para a desintegração da União Soviética foi a reforma de Gorbachev, né? Também a crise econômica, né? Um país socialista, um país comunista jamais consegue sobreviver muitos anos, né? Com a sua política. Então a crise econômica levou à dissolução da União Soviética. E tiveram também movimentos de independência, né? A criação e insatisfação com o governo central levou a movimentos de independência em diversas repúblicas que visavam a autodeterminação, a criação de estados independentes, né? Saindo aí a falência do modelo socialista, né? O sistema comunista com sua centralização econômica e política demonstrou ser inviável, né? Não consegue sobreviver igual ao modelo capitalista. Né, a criação de estados independentes, né, e vários estados saíram da União Soviética, né, vários novos países. E aí, com isso, nós terminamos aí a nossa videoaula. Espero que você tenha aprendido bastante. Retorne, reveja o vídeo, estude. Deixaremos aí mais à frente a nossa videoaula de revisão, onde você estará vendo várias perguntas que cairão também na prova, tá? Que Deus abençoe grandemente. Um ótimo dia para você.